O PMBOK é, sem dúvida nenhuma, o conjunto máximo de conhecimentos relacionados à gestão de projetos e é o texto mais utilizado no mercado quando nós estamos falando sobre projetos preditivos ou projetos cascata. Desde a versão 6, foi divulgado que ele dá suporte a projetos adaptativos, também conhecidos como projetos ágeis. Isso tem gerado bastante debate na comunidade, discussões bastante acaloradas sobre esse tema, e hoje eu vou responder para vocês se o PMBOK versão 6 é ou não ágil. Gostou? Quer saber mais? Então fique ligado, porque eu sou o André Gomes e nós vamos falar sobre isso. Vou falar para vocês que esse é um vídeo que eu demorei bastante tempo para gravar. Ele está na minha cabeça já há um tempão, eu tenho me preparado para poder gravar ele da melhor maneira possível, mas eu sempre fiquei relutante em fazer esse lançamento, justamente porque esse é um assunto que é bastante emotivo, muitas pessoas discutem ele de maneira bastante emocional e, às vezes, de maneira pouco racional. Então, para poder trazer a minha opinião da maneira mais embasada possível, eu me preparei o melhor que eu pude para poder gravar esse vídeo. Quero começar falando que o conceito de gestão de projetos e o próprio PMBOK não é uma coisa nova para mim. Há mais de 10 anos eu venho trabalhando com ele. Eu me certifiquei como CAPM, que é a certificação de entrada de gestão de projetos do PMI, quando o PMBOK ainda estava na versão 4. Isso foi mais ou menos no ano de 2006 ou 2007, se não me falha a memória. Então eu já conheço o PMBOK desde a versão 4. Depois, quando foi lançada a versão 5, eu me preparei, eu estudei. Esse livro aqui da Rita, por exemplo, que é um dos livros mais usados para preparação para certificação, eu comprei para poder me preparar para o PMP, nunca cheguei a fazer a prova, porque eu já tinha começado a estudar o ágil e trabalhar com o ágil, e aí eu acabei pivotando para poder focar minha carreira em certificações ágeis, mas eu também cheguei a ler o PMBOK V5 e me preparar para a versão PMP. Também dentro do PMP eu tenho a certificação ágil deles, que é a PMI-ACP, que é a Agile Certified Practitioner. Então eu sei bem como o PMI trabalha com essa visão ágil. E aí, para poder fazer esse vídeo, eu li a versão 6 do PMBOK. Eu comprei a versão oficial para o meu Kindle, que está aqui atrás. Eu li ela todinha, grifei bastante todas as partes que eles falavam sobre projetos ágeis, que eles chamam de projetos adaptativos, e aí eu me senti preparado o suficiente para poder discutir esse assunto com vocês. Lembrando que eu trabalho bastante com gestão de projetos, projetos em escala, produtos em escala. Apesar da minha especialidade ser ágil, tem muita coisa sim do PMBOK que a gente pode usar nos nossos projetos. Eu sei que tem muito agilista aí que está ficando arrepiado com isso que eu estou falando, mas eu vou tentar falar um pouco mais sobre isso no vídeo aqui para vocês hoje. Outra coisa que eu quero deixar muito clara é que eu valorizo demais a profissão do gerente de projetos. Eu sei o quanto é difícil a gente se preparar para uma certificação PMP. Ela exige muito conhecimento teórico sobre gestão de projetos. O PMBOK, para vocês terem uma ideia, tem mais de 600 páginas. Ele todo cai na certificação e ele também exige muito conhecimento prático. Então são profissionais que estão lá aplicando esse conhecimento em gestão de projetos há muitos anos, alguns há mais de uma década, e eu sei que não é fácil ser gerente de projeto. Então a minha postura aqui não é ficar falando mal de gerente de projetos. Tem muito agilista que parte para o ataque, eu não quero fazer isso. A análise que eu estou fazendo aqui é para ser uma análise puramente racional, para poder falar um pouco da minha visão sobre o ágil dentro do PMBOK. Eu estou super aberto a escutar feedback de vocês, então eu quero que vocês me contem a visão de vocês aí nos comentários, fiquem à vontade para interagir, eu estou sempre aberto para a gente poder conversar e construir o nosso conhecimento. Outro ponto que me deixou bastante relutante em gravar esse vídeo são justamente as discussões apaixonadas, as discussões emotivas que acontecem na comunidade. Eu quero separar aqui os dois tipos de discussão que geralmente acontecem. Tem muita discussão que é gerada por pessoas que querem te vender alguma coisa. Então tem muitas pessoas, algumas delas são até bastante famosas e bastante reconhecidas na comunidade, que elas vivem de vender alguma coisa. Elas podem vender treinamentos, elas podem vender consultoria e o único produto que elas te vendem é uma técnica específica. Então, e eu estou usando isso aqui como exemplo, tem muitas pessoas que só vendem Kanban, tem muitas pessoas que só vendem Scrum,
tem muitas pessoas que só vendem gestão de projetos baseada no PMBOK. E aí, esses vendedores, eles usam uma prática que é falar bem só do produto deles e falar mal só do produto da concorrência. E eu acho essa prática ruim porque ela deixa as discussões muito pobres. Elas saem de uma argumentação lógica em que a gente fica comparando prós e contras de cada elemento ou de cada framework numa situação específica para ser uma discussão generalista baseada em ataques. Então, o meu produto é melhor porque o seu produto é pior e aí não tem nenhuma discussão em cima disso. A gente precisa pensar que, dependendo da situação, Kanban pode ser melhor, Scrum pode ser melhor, e aí a gente precisa saber quando usar a melhor ferramenta para cada coisa que a gente quer fazer. Tem uma frase que eu gosto bastante, que diz que para quem só tem um martelo, tudo é prego. O que essa frase quer dizer? Se você só tem uma ferramenta na sua caixa de ferramentas, você vai tentar resolver todos os seus problemas utilizando essa única ferramenta. Então pode ser que você esteja com um vazamento na sua torneira, ao invés de você tentar arrumar isso com uma ferramenta específica, você vai tentar arrumar com um martelo. Pode ser que você tenha um parafuso solto, ao invés de você tentar arrumar isso com uma chave de fenda, você vai tentar arrumar isso com um martelo. Então, para essas pessoas que só tem uma ferramenta na caixinha de ferramentas delas e que ficam se escondendo atrás de uma pseudo-intelectualidade só para poder falar mal dos concorrentes, esse vídeo não é para vocês. Eu quero trazer aqui conteúdo que traga valor na vida das pessoas e que ajude elas a tomar a melhor decisão possível. E aí, depois dessa introdução super longa e de todos esses disclaimers que eu estou fazendo, vamos falar um pouquinho sobre o PMBOK. PMBOK, que é o Project Management Body of Knowledge, ou o Grupo de Conhecimentos para Gestão de Projetos, é um livro que traz as melhores práticas do mercado sobre gestão de projetos. Isso é escrito lá no próprio livro, e esse é um conceito importante para trazer para vocês. Por quê? Para algo ser considerado uma melhor prática, significa que ela já foi utilizada numa gama muito grande de situações, em diferentes momentos, diferentes tipos de projeto, por diferentes pessoas, e ela trouxe resultados positivos nessas diferentes situações. Então, a partir desse momento, ela é considerada uma melhor prática. Notem que ela não é uma prática absoluta. Não significa que ela vai dar certo em todas as situações ou que ela vai trazer resultados positivos toda vez que você usar ela. Mas ela é uma melhor prática, então acredita-se que, de maneira geral, ela vai trazer resultados positivos se utilizada da maneira correta. Outro ponto importante para ressaltar sobre melhores práticas é que ela traz somente práticas já consolidadas. Isso significa que práticas que são consideradas inovadoras, práticas recém-lançadas, coisas que ainda estão sendo adotadas e testadas pela comunidade e pelas empresas, não entra num livro de melhores práticas. Então, por exemplo, se a gente lançar hoje uma nova prática ágil, que a gente vai chamar de banana ágil, e a gente começar a usar isso nos projetos, com certeza vai demorar um bom tempo para que ela entre no PMBOK, justamente porque ela ainda não foi testada e utilizada o suficiente para ser considerada uma melhor prática. Se bem que só dela ser chamada banana ágil, eu já tenho dúvidas de que ela realmente algum dia vai se tornar uma melhor prática. Mas, quem sabe? Então, justamente por ser um trabalho árduo identificar essas melhores práticas e documentar elas, que não existem tantas versões assim do PMBOK. A versão 6 foi lançada faz alguns anos, e aí a gente ainda não tem a versão 7. Demora um tempo para a gente conseguir catalogar e colocar essas melhores práticas. E é por esse motivo também que os métodos ágeis só começaram a ser endereçados a partir da versão 6. Basta a gente pensar que, por exemplo, o Scrum surgiu na década de 90, o Manifesto Ágil foi escrito em 2001, mas a versão 6 do PMBOK foi publicada em 2017. Então levaram quase 30 anos para que métodos ágeis fossem incorporados no PMBOK. Demorou todo esse tempo para as pessoas que cuidam das versões do PMBOK vissem que o ágil já era algo maduro e que poderia entrar como uma melhor prática no PMBOK. Não quer dizer que antes não existisse, só quer dizer que as pessoas que cuidam do PMBOK não viam isso como uma melhor prática antes. O próprio PMI, que é quem cuida do PMBOK, já tinha visto valor no ágil antes de colocar isso no PMBOK.
Por isso eles lançaram o PMI ACP, a certificação que cuida do ágil, antes da versão 6 do PMBOK. Então eles estão trabalhando para trazer essa visão do ágil de acordo com a visão de mundo deles, de acordo com o que eles acreditam que seja uma boa prática para gestão de projetos. Feita essa introdução sobre o PMBOK, eu vou pedir para nenhum PMP me matar. Eu sei que essa é uma visão simplista, mas eu acredito que isso ajuda quem não conhece o PMBOK a entender um pouco melhor a história dele e da onde ele veio e por que a V6 está começando a tratar sobre ágil. E aí vocês podem me perguntar, André, você acredita que a versão 6 do PMBOK já é ágil? E eu vou responder para vocês, não, eu não acho que a versão 6 do PMBOK seja 100% ágil ou que ela seja o mais ágil possível. Não quer dizer que o que tem lá dentro está errado. Eu só acho que o que tem lá dentro ainda não é o suficiente para a gente falar que o PMBOK seja 100% ágil. E aí eu vou falar para vocês que não é a intenção do PMBOK V6 ser visto como algo 100% ágil. Por quê? Lá no começo desse guia, ele fala que ele está tratando dois tipos de projeto. Projetos preditivos, que é o que a gente conhece como projetos cascata ou projetos waterfall. São os projetos em que a gente faz um planejamento e a gente tenta seguir esse plano durante toda a extensão do projeto da maneira mais fiel possível. Até no preditivo, a gente tem momentos que a gente trata das change requests, são as mudanças que a gente faz no nosso plano. Mas o grande objetivo de um projeto preditivo é manter esse plano o mais próximo possível da sua versão original, porque nesse tipo de projeto é isso que traz valor para a gente. É a gente congelar o escopo, o nosso custo e o nosso prazo e tentar entregar qualidade dentro dessa restrição, que é a famosa restrição tripla do PMI. Então, só dele ter esse tipo de projeto lá dentro, ele já não é um livro, já não é um guia que se propõe a ser 100% ágil. Mas, também, lá na versão 6, ele fala um pouco sobre projetos adaptativos. Projetos adaptativos é o que a gente conhece como projeto ágil. É um projeto em que a gente vai fazendo o plano de maneira progressivamente elaborada. Então, ao longo do projeto, a gente vai melhorando o nosso planejamento conforme nós vamos obtendo mais informações sobre esse planejamento. Então, esse pedaço do PMBOK, ele realmente trata sobre projetos ágeis. Ele não tem lá dentro uma especificação clara sobre o que é Scrum, o que é Kanban, como que a gente trabalha de maneira iterativa e incremental, mas ele traz sim sempre comentários ao longo de todos os capítulos do guia, falando como que a gente faz para trabalhar de maneira adaptativa, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com custos, quando a gente está trabalhando com planejamento, quando a gente está trabalhando com pessoas e gestão de recursos no geral, por exemplo. PMBOK tem 13 capítulos, a maioria dos capítulos trata de um dos processos dentro do PMI, como criação do cronograma, criação do plano do projeto, dentre outros. E aí, o principal motivo para o PMBOK não ser ainda 100% ágil é porque o PMI tem que lidar com uma coisa que em tecnologia nós chamamos de legado. O que é o legado? É algo que você fez no passado e que você precisa continuar mantendo, mesmo que você esteja lançando versões novas da sua aplicação ou do seu livro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Lembram quando a Microsoft tinha o Internet Explorer e ele era considerado como o pior browser de todos os tempos do mercado? Por que isso acontecia? O Google, por exemplo, lançou um browser novo, construído completamente do zero, que é o Google Chrome, e aí ele não precisava se preocupar em manter compatibilidade com aplicações antigas ou com coisas que ele tinha lançado no passado. Ele pegou o que existia de melhor na internet, ele pegou o que ele achava que ia ser melhor para a experiência dos usuários e ele criou um browser completamente rápido, com muita segurança, que rapidamente se tornou o browser mais utilizado do mercado. A Microsoft, por outro lado, precisava manter compatibilidade com vários plugins, com várias funcionalidades que vinham desde o Internet Explorer 6, que era um browser que foi feito lá no começo dos anos 2000. Ficava muito difícil para a Microsoft conseguir criar coisas novas, sendo que ela precisava manter essa compatibilidade com as coisas antigas que já eram ultrapassadas e que não funcionavam mais. O que a Microsoft precisou fazer é lançar um browser novo, que foi o Microsoft Edge, em que ela teve a liberdade de fazer a mesma coisa que o Google.
lançar algo sem se preocupar com o passado dela, e ela falou para os clientes dela que quem quisesse continuar utilizando o legado poderia, e ela ia continuar dando suporte por alguns anos, mas ela recomendou fortemente todo mundo migrar para o Microsoft Edge, e aí hoje em dia ela nem dá suporte mais para o Internet Explorer. A minha leitura é que o PMI está fazendo exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque ainda existem muitos projetos que utilizam essas práticas de projetos preditivos no seu dia a dia e que não conseguiriam migrar imediatamente para projetos ágeis. Existem muitos gerentes de projeto que ainda não absorveram os conceitos ágeis e que nesse momento não estão prontos para trabalhar com o ágil. Então, o que o PMI fez na versão 6 foi mostrar para esses gerentes de projeto que existem duas formas de trabalhar que já são melhores práticas. Os projetos que são preditivos e os projetos que são adaptativos, que a gente chama de projetos ágeis. Nesse momento, o que o PMI está fazendo é uma convivência das duas práticas de projeto. Nas próximas versões, e aí isso é uma leitura minha, eu posso estar enganado, mas eu imagino que o PMI vai fazer algo que a gente chama de migração. Então a gente tem a convivência das duas práticas, e aí ele vai começar a incentivar os gerentes de projeto a migrarem para os projetos ágeis. Quando a base de gerentes de projeto for em sua maioria composta por gerentes de projetos que estão fazendo ágil, aí o PMI provavelmente vai anunciar que ele vai deixar de dar suporte a projetos preditivos, porque eles estão se tornando obsoletos e poucas empresas estão utilizando, e aí eles vão dar suporte somente a projetos ágeis. Essa é a minha leitura, porque essa é a minha visão sobre os diferentes tipos de projeto que nós temos. O projeto preditivo hoje, ele não traz tantos benefícios quanto os ágeis, porque a gente vive num mundo que é volátil, que é complexo, que é ambíguo, e aí métodos ágeis como o Scrum e o Kanban, eles trazem essa facilidade para a gente entregar mais valor nesses ambientes que são praticamente caóticos. Enquanto isso não acontece, o PMI ele vai trazendo essa convivência, essa migração, e portanto ele não é ainda 100% ágil, mas ele está trabalhando para se tornar cada vez mais ágil. Como eu comentei aqui antes, a certificação PMI ACP foi o primeiro passo nessa direção. Recentemente o PMI adquiriu o Disciplined Agile, que é um conjunto de práticas ágeis para poder fazer gestão de projetos, e eles estão se preparando para lançar certificações nessa linha do conhecimento. Isso acaba sendo legal, porque o PMI está sinalizando para os gerentes de projeto que este legado preditivo está cada vez menos relevante no mundo moderno, e aí o ágil está se tornando cada vez mais importante e cada vez mais necessário. E com isso, eu concluo aqui a minha leitura, reforçando que o PMBOK V6 não é 100% ágil, mas que esse movimento de falar da agilidade é muito importante, e eu reforço para os meus amigos gerentes de projeto que vocês têm a oportunidade de já irem se preparando para adotar cada vez mais práticas ágeis nos projetos de vocês, para que quando o PMI finalmente chegar numa prática 100% ágil, vocês já estejam preparados. Eu acho que tem muitos ganhos se vocês forem nessa direção, e se vocês precisarem de ajuda, deixem aí as suas dúvidas nos comentários, porque eu estou aqui para poder falar sobre ágil e ajudar todo mundo a trazer mais valor para suas organizações. Eu espero que vocês tenham gostado e eu quero ver vocês na próxima. Até mais, pessoal!